Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo 3 do versículo 6 que diz essas palavras aí. Vamos ler em voz alta? Diga comigo assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aí o que aconteceu? O paralítico andou. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta tarde conversar um pouquinho com você, falar um pouquinho sobre fé. Amém? Quero mostrar para você que o nome de Jesus é poderoso para fazer com que coisas aconteçam em nossas vidas. Quando alguém ora por você no nome de Jesus, muita coisa boa pode acontecer, porque existe esse poder na oração que é feita com o nome de Jesus. A Bíblia diz que o pessoal estava tudo num momento de empolgação, de entusiasmo, de euforia. Por quê? Porque eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. O que foi o batismo com o Espírito Santo? Foi um revestimento de poder que eles receberam, que Jesus disse a eles: olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém e vocês vão esperar, disse Jesus, porque vocês vão do alto serem revestidos de poder, disse Jesus para os seus discípulos no dia em que ele subiu para o céu, que ele foi embora definitivamente. Ele disse: olha, se eu não for, o Consolador não vem, então eu preciso ir. E quando eu for, ele vai vir. E ele vai lembrar vocês de tudo aquilo que eu falei para vocês, todo o ensinamento que eu dei para vocês, ele vai ajudar vocês a se lembrarem das coisas que eu falei. Mas vocês esperem em Jerusalém. E Jesus subiu, diz a Bíblia, lá no alto da montanha, né? Ele foi embora. E aquele grupo de pessoas desceram ali a montanha e foram para uma casa chamada Cenáculo. E lá nessa casa eles ficaram orando, esperando o Espírito Santo chegar. Eles oraram o primeiro dia, não aconteceu nada, eles se trancaram na casa. Oraram no segundo dia, também não aconteceu nada. Oraram no terceiro dia, nada aconteceu. Oraram no quarto dia e continuaram trancados na casa orando e não aconteceu nada. Oraram no quinto dia, não aconteceu nada. Mas eles continuaram dentro da casa trancados, orando, esperando a chegada do Espírito Santo. Oraram no sétimo dia, no oitavo dia. Nono dia, nada. No 10º dia, mais ou menos umas 9 horas da manhã, eles estavam tudo trancados orando, quando o Espírito Santo chegou. Diz a Bíblia que um vento impetuoso invadiu o lugar onde eles estavam. E quando aquele vento impetuoso invadiu o lugar que eles estavam, eles ficaram cheios, diz a palavra, foram revestidos de poder e começaram a orar muito alto, a falar muito alto. E na medida em que eles falavam alto e falavam em línguas que eles não conheciam entre eles, diz a palavra de Deus que a porta da casa onde eles estavam reunidos ficou lotada de pessoas curiosas, querendo saber o que está acontecendo aí, gente. Que barulho é esse? E o pessoal que estava na porta começou então a se aglomerar na porta daquela casa, dizendo assim: eles devem estar bêbados a essa hora da manhã, é 9 horas da manhã, já estão bêbados. Porque imaginavam eles que estava acontecendo algum tipo de festa, e que todo mundo tinha bebido alguma coisa, estava bêbado, gritando, falando alto dentro daquela casa. E se aglomerou um número enorme de pessoas na frente. Quem eram essas pessoas? Eram turistas, estrangeiros. Estavam fazendo o que ali? Estavam participando de uma festa religiosa, judaica, que acontece até nos dias de hoje. A festa de Pentecoste. Que festa era essa?
Era uma festa que acontecia, o que acontece, 50 dias após a Páscoa judaica. Por isso que o nome é Pentecoste, que vem de Penta. 50 dias depois da Páscoa, o pessoal contava os dias, e quando completava 50 dias, eles iam para uma cerimônia do templo, onde eles levavam para o templo o fruto da terra, daquilo que eles produziam, e deixavam no templo também. E essa festa já naquela época, olha só, isso é mais de 2000 anos atrás, essa festa reunia em Jerusalém mais de 1 milhão de turistas. Vocês sabiam disso? Naquela época. As pessoas vinham de todos os lugares para ali, para participar da festa, daqueles países por perto. Todo mundo ia para Jerusalém, diz a Bíblia, para poder participar da festa de Pentecoste, como acontece ainda nos dias de hoje. E quando o Espírito Santo chegou, o pessoal lá fora, os estrangeiros, achando eles estão bêbados, de repente o Pedro saiu, viu aquela multidão lá fora e disse: quero dizer para vocês que nós não estamos bêbados, como vocês podem estar imaginando. Naquela época, o judeu não comia antes do meio-dia. Todos eles só se alimentavam a partir das 12 horas, por isso que estava todo mundo achando muito estranho aquele barulho, a possibilidade de haver uma festa ali. E o Pedro pulou e disse: eu quero dizer para vocês que nós não estamos bêbados a essa hora da manhã, de repente, como vocês possam estar imaginando. Mas o que está acontecendo aqui foi aquilo que foi falado pelo profeta Joel, quando ele profetizou e disse que no final dos tempos o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Quando ele falou isso, as pessoas que estavam dentro daquela casa, que foram revestidas de poder, receberam uma capacitação para poder falar a língua estrangeira das pessoas que estavam ali, para poder se comunicarem com elas. Os estrangeiros que estavam ali, de repente começaram a ouvir a pregação do Evangelho por pessoas que estavam exatamente buscando o Espírito Santo e que começaram automaticamente a falar a língua daqueles estrangeiros para poder se comunicar com eles e ensiná-los e falar sobre eles do plano da salvação através de Jesus Cristo. E diz a palavra que naquele dia o Pedro pregou e mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Diga glória a Deus. Era uma estratégia de Deus. Deus queria que o Espírito Santo chegasse nesse dia, porque aqueles estrangeiros iam se converter e ouvir falar a mensagem de Jesus Cristo. Quando eles voltassem para as suas nações de origem, eles já iam levando aquela mensagem que ia se espalhar rapidinho pelo fato de ser dada àqueles estrangeiros que estavam ali. Isso gerou um entusiasmo que vocês não querem saber. O pessoal estava cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu vou explicar para você. A palavra espírito, no grego, o nome do original é pneuma. A palavra pneuma significa espírito. E o que é pneuma, para poder deixar bem explicado aqui? Eu acho que eu já expliquei, mas vou explicar de novo. Tudo aquilo que a gente coloca ar dentro, as pessoas chamam de pneumático. Por exemplo, o pneu. Por que o nome é o pneu do carro é pneu? Que é uma palavra que deriva de espírito, que quer dizer pneuma, que quer dizer colocar ar. Você vê que vai lá e você coloca o ar dentro, e essa peça do carro tem um nome que do original significa exatamente espírito, que é colocar o vento dentro. Como é que a gente chama para os problemas que as pessoas têm no pulmão, quando o pulmão não está funcionando direito? As pessoas dizem: olha, fulano está doente, ele está com pneumonia. Vocês prestaram atenção que todo lugar que recebe ar, que tem influência de entrada de ar, recebe o nome derivado de pneu, que é exatamente derivado de espírito, que quer dizer pneuma.
Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que na passagem da Bíblia diz que um vento impetuoso entrou no lugar onde eles estavam orando. Isso quer dizer o quê? Que esse vento encheu eles, diga glória a Deus, que era o Espírito Santo. Eles ficaram cheios com aquele vento que entrou no ambiente que eles estavam. Deus logo revestiu, eles receberam aquele poder que vem em forma de vento e eles foram cheios, diz a Bíblia. Que vem da palavra sempre pneuma, que significa espírito, que é uma forma exatamente do vento poder entrar e encher. Quem está entendendo, diga amém. Entendeu? Pois é. E eles ficaram no entusiasmo, por quê? Porque o Espírito Santo passou a fazer parte da vida deles. Eles foram cheios. Quando você é cheio do Espírito, você perde o medo, perde a covardia. Pedro, que era um medroso, que era um covarde, que negou Jesus 3 vezes por medo de ser preso, agora ele não tinha mais medo de nada, porque ele estava revestido do poder do Espírito Santo. E as pessoas que estavam ali, depois desse acontecido, ficaram empolgadas, ficaram cheias do poder do Espírito de Deus, e a vontade delas era só trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus, porque estavam cheias do Espírito. E diz a palavra que nesse dia, então, alguns dias depois, o Pedro foi para o templo. O que ele foi fazer do templo? Ele foi observar a hora 9ª de oração. O que é isso? Era orar às 3 da tarde. Ele ia para o templo e ficava orando das 3 até as 4. Ele observava a hora todinha de oração dentro do templo. E quando a pessoa está cheia do Espírito, ela fica muito predisposta a buscar Deus, a se dedicar a Deus, a querer as coisas de Deus. Isso é um sinalizador de que a pessoa está se enchendo do Espírito Santo. E ele, juntamente com João, resolveram ir para o templo, para observar a hora 9ª de oração. Só que eu quero dizer para vocês que parece que Deus tem a coisa certa para todas as coisas. Tem o momento certo das coisas acontecerem. Tem o momento certo das coisas se confirmarem. E ali naquele templo, há 40 anos, um homem de 40 anos, há muitos anos, era colocado na porta do templo. Ele era um paralítico. E as pessoas colocavam ele lá na porta do templo todo dia. Ele era levado e colocado lá. Na porta do templo chamado Formosa, diz a Bíblia. A porta Formosa. Aquele templo tinha 9 portas. Todas as portas tinham 9 metros de altura por 5 metros de largura. Mas tinha uma porta, que era a porta do meio, que era chamada de Porta Formosa. Ela tinha 25 metros de altura por 20 de largura. Era uma porta muito grande, que era necessário 20 homens para poder abrir e para poder fechar essa porta. Além dela ser uma porta muito grande, de 25 metros de altura por 20 metros de largura, ela era feita toda de bronze. Uma porta muito cara, uma porta importada. Ela foi ofertada para o templo por um cidadão, um judeu de Alexandria, chamado Nicanor, era o nome dele. O Nicanor deu a porta para o templo. E aquela porta de bronze, era uma porta que quando o sol batia, brilhava no bronze, refletia, e as pessoas começaram a chamar aquela porta de Porta Formosa, devido à beleza que ela realmente transmitia pelo fato de receber o sol. Era aquela porta principal do templo ali. Tinha escadaria, tinha essa porta grandona aí, e nessa porta era colocado exatamente quem? Colocado o paralítico. Só que eu digo para vocês que tudo tem a hora de Deus na vida da gente. Quantas vezes Jesus passou por essa porta? Várias vezes. Várias vezes ele passou, e com certeza as vezes que Jesus passou por essa porta, esse paralítico já estava aí. Que há anos ele era colocado nesse lugar. Ele já estava aí desde o tempo de Jesus. Ele era colocado no mesmo lugar, talvez num canto da porta. Jesus passou por aí várias vezes, ele nunca recebeu a cura, porque com certeza estava preparado o momento de ser confirmado a bênção na vida dele. Tudo tem tempo e o controle de Deus. E quando foi desse dia,
Pedro e João estavam extremamente empolgados e entusiasmados e foram para esse templo observar a hora nona de oração e passaram por essa porta como eles já tinham passado inúmeras vezes. Desde criança eles passavam por aí. Eles eram judeus. Mas desse dia específico, Deus estava preparando a confirmação de uma bênção na vida de alguém. E quando eles passaram, que subiram as escadarias do templo, se depararam com um paralítico que era colocado ali há muito tempo, que eles nunca tinham visto. E de repente o paralítico parou, olhou para eles e disse assim: me dá uma esmola aí. O Pedro parou, disse: rapaz, olha, hoje eu estou liso, não tenho nenhum tostão, ó. Estou sem grana. Estou batendo, né, como a gente diz, né? Estou sem nada no bolso. Mas o que é interessante nisso aí, que eles não estavam frustrados, chateados, revoltados, porque estavam lisos. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Tem gente que o dia que ele está sem dinheiro, que ele está achando que a conta está baixa, que ele está liso, ele fica uma pilha de nervo, fica nervoso, fica brigando com todo mundo porque acha que está liso. O Pedro estava liso, mas estava tudo bem com ele. Então as coisas ficam desmistificadas nesse processo aí. Que hoje em dia as pessoas têm mania de dizer: não, só é abençoado quem tem dinheiro, quem tem prosperidade. Nem sempre. Eles estavam lisos, mas eles eram abençoados. Eles estavam lisos, mas isso não tirava deles exatamente o direito de serem homens abençoados. E hoje, na maioria das propostas é essa: você serve a Deus, que Deus vai te dar um carro novo, vai te dar mais não sei o quê, e as pessoas ficam exatamente nessa empolgação. E eu digo para vocês que não é por aí. Essas coisas são consequências que Deus concede na medida em que você se envolve de fato com Deus. A Bíblia diz que Deus realiza os seus sonhos, mas você não pode servir a Deus fundamentado unicamente numa barganha de ir porque vai receber aquilo, não. Isso são consequências de bênçãos que vêm sobre a vida da gente. Mas todo mundo passa as suas dificuldades, e às vezes as dificuldades, Deus é permissivo para ensinar você a viver com pouco, a saber administrar a sua própria vida e até mesmo a valorizar as conquistas que Ele vai te dar. E diz a palavra de Deus que nesse dia Pedro estava liso, ele não tinha nem um tostão. E o camarada chegou e disse: me dá um dinheiro aí. Ele olhou para o homem e disse: olha, rapaz, o problema é o seguinte: hoje está ruim. Eu não tenho prata e nem tenho ouro, ele disse. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quando Pedro disse: em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda, a Bíblia diz: de um salto ficou de pé, se firmou os seus artelhos, as suas juntas se firmaram, e o camarada ficou em pé na frente do templo. Quando o sujeito ficou em pé na frente do templo, a Bíblia diz que ele não conseguiu se conter e começou a pular alto e dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um barulho terrível na frente do templo, dando glória a Deus, e as pessoas que estavam entrando no templo, diz a palavra de Deus, todo mundo parou e começou a olhar e dizer: mas esse não é o camarada que era paralítico? Ele não era impedido de andar, como é que ele está andando? Aí o pessoal olhava e dizia: olha, foi aqueles dois ali, o Pedro e o João, que levantaram ele. E o pessoal olhava para o Pedro com admiração, e o Pedro disse: olha, pessoal, não olhe para mim admirado, não. Não foi por causa de mim que esse homem está andando. Não fique achando que nós somos extraordinários. Mas ele está andando agora por causa do nome de... por causa do nome de Jesus. Vocês estão entendendo? E diz a palavra uma coisa interessante, que quando Pedro falou isso, o pessoal parou: mas como? Aí o Pedro começou a falar: olha, ele morreu e ressuscitou, vocês trocaram ele por Barrabás, vocês rejeitaram ele, mas ele é que nos dá vida, e por causa dele é que esse homem hoje está andando. E ele fez uma pregação poderosa naquele dia.
Quando ele acabou de fazer a pregação, as autoridades vieram e levaram os dois presos. Os dois foram presos. Chegaram diante do Sinédrio, que era um grupo composto de juízes. Eram 70 homens. Chegaram lá e o pessoal começaram a questionar como foi que isso aconteceu. Como foi que aquele homem andou? E começaram a questionar eles. E eles falaram, foi por causa de Jesus. Aqueles que vocês crucificaram, foi ele que levantou o homem. É por causa do nome dele que aquele homem está andando. E o pessoal do Sinédrio disse, mas vocês têm que calar a boca. Eu quero que vocês calem a boca, que vocês não digam mais nada, que vocês não falem disso. Eles disseram, mas antes fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do homem. Pois nós vamos continuar falando. Falaram diante do Sinédrio. E o Sinédrio, que era aquele grupo de homens religiosos contra Jesus, disseram, não dá para, vamos soltá-los. Porque o povo todo viu o milagre. Ninguém vai poder, nós não vamos poder contestá-lo, porque realmente houve um sinal. E o pessoal vai se revoltar. Liberaram Pedro sob ameaça, ele e João, mas agora ele não tinha mais medo, unicamente porque ele estava revestido do poder do Espírito Santo. E foi um milagre extraordinário. E por que eu estou pregando isso para vocês nesta noite? Para dizer para vocês que o poder do Espírito Santo é para você também. A intenção de Deus é encher cada pessoa com o seu Espírito. É fazer com que você tenha o poder de Deus em você. Por quê? Porque cada um de vocês, no momento em que são tocados por Deus, tem a missão também de ser um instrumento de Deus. Mas eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, eu sou tão pecador, não importa, Deus escolheu você, por isso você está aqui. Ele sabe o valor que você tem. E a intenção de Deus é exatamente encher você com o Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, para fazer com que você se torne um instrumento de Deus, se torne abençoador, se torne uma bênção para a tua família, se torne abençoador para as pessoas que te cercam. No momento em que o Espírito Santo envolve você e que você é cheio do Espírito Santo, o que acontece? Quem está perto de você é abençoado por você. Pedro era um homem medroso, era um homem covarde, mas aquela experiência foi uma experiência de poder extraordinário. E o que eu quero chamar a atenção de vocês para essa minha pregação é para o poder que existe no nome de Jesus. Por isso que quando a gente ora, a gente usa o nome de Jesus, porque esse nome a Bíblia diz e nós cremos que é o nome poderoso, diz a palavra de Deus, que é o nome que está acima de todos os nomes. É o nome que o problema respeita, é o nome que os demônios respeitam, é o nome que a força maligna respeita, porque sabe que esse nome é poderoso e a Bíblia diz que esse nome é suficientemente forte para desfazer as obras do diabo, diz a palavra de Deus. Essas obras que às vezes vêm e atingem as vidas, atingem as casas, atingem as famílias, essa obra maligna ela é desfeita e ela é destruída pelo poder que existe no nome de Jesus. E foi isso que Pedro falou naquele dia. Falou para as pessoas que estavam ali exatamente esse detalhe que há e a força que existe no nome de Jesus, que foi a razão pela qual aquele homem se ergueu depois de 40 anos paralíticos. Então nesta noite, o que eu quero dizer para você é que nós estamos aqui para orar por você no nome de Jesus, para pedir que esse Jesus, que tem um nome poderoso, venha abençoar você e venha fazer você ter uma experiência mais profunda com Ele. Talvez você está aqui, pastor, como é isso? Pede para Deus. Diga, Senhor, eu quero ter experiência contigo. Quero ter experiência com o teu Espírito Santo. Começa a pedir isso para Deus. Quero experiência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai arranjar um meio e uma forma de poder se revelar a você e de mostrar para você o quanto
Ele quer encher você com a presença dele. E quando uma pessoa fica cheia do Espírito Santo, a vida dela se transforma radicalmente. Porque a unção, o poder que vem, nos envolve, nos invade e que nos enche, é suficiente para quebrar e para fazer romper as nossas estruturas de resistência e fazer todas as transformações das quais nós temos necessidade. Então, esse Espírito Santo, ele prepara você para tudo. Ele prepara você para ser um instrumento de Deus. Ele prepara você para fazer a obra de Deus. Ele prepara você para ser realmente um instrumento de Deus em qualquer lugar. Ele chama, ele capacita. Às vezes a pessoa não sabe nem falar. Quando vê, ele está falando em público, falando com todo mundo com uma ousadia, que as pessoas se perguntam, como isso? O poder do Espírito Santo. Ele vai, capacita e dá condições, e quando você se torna cheio dele, você passa a ter essa mesma ousadia que o apóstolo São Pedro, que era tão medroso, a ponto de negar Jesus 3 vezes. Depois de cheio, ele perdeu toda essa dificuldade da covardia que ele tinha. E é isso que o Espírito Santo faz na vida da gente. Amém? E que nesta noite, o nome de Jesus venha operar em você de uma maneira poderosa e que o Espírito de Deus possa envolvê-lo de uma maneira especial. Amém? Que Deus te abençoe.